Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Povo de Deus, já estamos a celebrar o 5º domingo da Páscoa. Que bênção, que caminhada! Passamos a Quaresma e agora já estamos passando o período, o tempo pascal, um dos tempos mais fortes da nossa igreja. E nesse 5º domingo, a igreja nos convida a refletir: Cristo a videira, os discípulos os ramos. Cristo faz esse discurso maravilhoso no capítulo 15 do Evangelho de João. A verdadeira identidade dos discípulos se manifesta nas suas ações, nas suas atividades, na concretização do anúncio do reino de Deus, dando continuidade à missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura, nós vamos encontrar a presença de Saulo. Saulo, que viu a grande luz, essa grande luz que é Jesus. Saulo, que de perseguidor passa a ser anunciador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciador da boa nova. E com sua conversão, Saulo, que passa a se chamar Paulo, se dirige a Jerusalém. Vai se apresentar à comunidade apostólica, aos apóstolos. Lá há uma certa dificuldade para ele fazer parte da comunidade, para ele ser aceito. Barnabé e Paulo são da diáspora, são fora de Jerusalém, e Barnabé é que introduz nessa comunidade, que apresenta, que abre os espaços para que os apóstolos céticos, duvidosos daquele homem que perseguiu, matou cristãos, foi testemunha da morte de Estevão, fosse aceito. E com a sua aceitação, ele começa a caminhar corajosamente com os discípulos e anunciar a boa nova de Jesus. Mostrar sua verdadeira conversão, sua verdadeira mudança. E quanto a isso, ele passa a ser até perseguido, como o próprio texto diz. E aí ele é convidado a ir a anunciar o Evangelho em outras regiões. Então, Paulo, como era um estadista, tinha uma abertura no mundo da época, ele vai levar a boa nova de Jesus aos pagãos. Pedro fica mais nas comunidades judaicas, né? O povo vai aderindo, vai acreditando, vai crendo em Cristo Jesus Salvador. Perceba que Jesus, quando ressuscitou, ele não se apresentou logo aos seus discípulos, né? Aos seus apóstolos. Ele se apresentou a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús. Vocês devem lembrar que um dos evangelhos vai falar que os soldados foram pagos para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos seus discípulos. Se Jesus se apresenta primeiro aos discípulos, e os discípulos vão anunciar ao povo que Cristo é ressuscitado, ficaria mais ou menos comprovado esse roubo do corpo de Jesus e essa história de ressurreição, e o povo não acreditaria. Portanto, Cristo vai, depois que ele vai surgir e que ele vai se apresentar aos apóstolos, e vai dizer: a paz esteja convosco. Vocês são meus continuadores, aqui sou eu ressuscitei. A palavra de meu Pai se cumpriu. E é isso que Jesus tem para dizer para nós sempre. A Páscoa é a ressurreição, é a vida nova. Portanto, na primeira leitura, foi isso que nós acabamos de ver, de se concretizar. Essa pessoa de Paulo, corajoso, anunciador de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda leitura, João diz que nós devemos apresentar as nossas obras a partir da nossa fé, de caridade, de solidariedade, de verdade, de amor. Havia o João, ele evangeliza as comunidades da Ásia Menor, e no meio desse povo também pagão tinha uma corrente gnóstica, que quer dizer gnose, quer dizer conhecimento, que prisava pelo Espírito e se esquecia das obras, se esquecia da solidariedade. E aí João vai chamar a atenção: gente, a nossa salvação
É da nossa fé em Jesus que nos salvou e das nossas obras, da prática do bem comum, da solidariedade, da vivência do amor. No Evangelho, Jesus primeiro é o verdadeiro maná, é o verdadeiro alimento. Jesus é a videira, Jesus é a vinha, Jesus e os apóstolos com Jesus são os ramos, e os ramos representam as comunidades. Quando se fala em vinha, nós estamos nos remontando ao povo de Israel, o cuidado que Deus teve e sempre teve com o povo de Israel, esse povo que teve a missão de receber, esse povo que teve a missão de transmitir os valores da fé única e verdadeira, no Deus único e verdadeiro. Nós, hoje, todos nós, somos convidados, principalmente nossos padres, nossos sacerdotes, nossos bispos, Papa Francisco, a termos essa igreja em saída, essa igreja missionária, esse discipulado, discípulos missionários, de levar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as comunidades. Então é importante, na nossa caminhada de fé, na primeira leitura, Paulo, presente, firme, forte com os apóstolos, convertido. Na segunda leitura, nós temos João Evangelista, João que escreve essas 3 cartas, falando da importância do amor, mas um amor que se manifesta concretamente nas nossas obras, de caridade, de solidariedade. Porque dizer amar a Deus e não amar o próximo e não fazer nada por ele, é ser um mentiroso, é não ter uma verdade em si. Conhecer a Deus, isso já falo para vocês desde o primeiro vídeo, é experimentar a Deus, é ter uma experiência profunda que me leva a converter-me, que me leva a mudar, que me leva a viver ressurreições já aqui e agora. Ressuscitar não é só quando nós morremos, quando nós participamos da Eucaristia, desse maná, desse alimento que nos fortalece a nossa espiritualidade, nós estamos já vivenciando uma ressurreição. E quando nós mudamos, quando nós tiramos algo que não está bem em nós, que somos capazes de mudar aquilo que é preciso mudar, para vivermos bem a nossa fé e com nossos irmãos, também isso é uma ressurreição. Porque ressurreição é mudança, ressurreição é vida nova. Então o diálogo e a comunhão fraterna, que nós vimos na primeira leitura dos apóstolos, do acolhimento a Paulo, deve ser também hoje em nossas comunidades. Aprendemos a dialogar, a ouvir o outro, a viver uma comunhão fraterna uns com os outros. Depois, pensa que tudo foi fácil? Os conflitos sempre aconteceram. Veja que Pedro e João, eles foram presos, né? Eles sofreram na cadeia, porque curaram o aleijado, porque anunciaram a missão, foram perseguidos. Então todos os apóstolos foram perseguidos e martirizados, mortos. Só não João. João foi martirizado, mas não foi morto no martírio, né? Então, não foi fácil. Conflitos, perseguições. As instâncias de morte da época não aceitavam o anúncio do Evangelho, não aceitava a boa nova, não aceitava as mudanças, não aceitava a ressurreição. É diferente de hoje? Não é. Então nós cristãos, nossos sacerdotes, bispo, Papa Francisco, temos que enfrentar essa realidade de morte que está no mundo. Porque a sociedade que está aí, ela constitui pessoas egoístas, pessoas individualistas, pessoas que só pensam em si. E a lógica do reino de Deus, a lógica do anúncio da boa nova é solidariedade, é caridade, é amor, é divisão, é partilha. Então, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a si mesmo. Esse é o grande mandamento. Portanto, gente, o verbo permanecer, ele é o principal nessas 3 leituras. Apesar de não ter a palavra permanecer na primeira leitura, mas o acolhimento, a comunhão, o diálogo é uma permanência, é uma união. João já fala diretamente, permanecer no amor de Deus, permanecer nos meus mandamentos, acompanhai. E Jesus vai dizer, permanecei em mim.
para poderes dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A poda é necessário. O que é a poda? É eu retirar de mim tudo aquilo que não faz bem, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não condiz com o Evangelho e com a verdade de Jesus. Que nós possamos, meus caríssimos irmãos e irmãs, nesse quinto domingo da Páscoa, aceitar Jesus como esse nosso grande pastor, esse nosso verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que nos salva e que nos conduz à vida eterna.